O que acontece no culto, irmãos, não pode trazer escândalo, principalmente para os incrédulos. E aí eu quero que você leia agora o versículo 23. Leia o versículo 23, o que é que Paulo diz. 1 Coríntios 14, 23. Se, pois, ele está falando do dom de línguas, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Veja só o problema que Paulo está tratando aqui. Às vezes na igreja de Corinto, o dom de línguas era tão enfatizado que a igreja toda, de repente, estava falando em línguas estranhas. E era uma confusão, ninguém entendia nada, porque as pessoas falavam em línguas, não havia intérprete, todo mundo falava muito alto, e falava todo mundo de uma vez, e aí ninguém se entendia, e Paulo, imaginando aquela cena, ele diz: se entrarem indoutos ou incrédulos no meio de vocês, como é que eles vão reagir vendo essa situação? Eles não vão achar que vocês estão loucos? Ou seja, veja a preocupação de Paulo com a questão do escândalo, da igreja não servir de pedra de tropeço para os ímpios, porque Paulo imaginava um ímpio chegando ali, e ele sabia que ele ia se escandalizar com aquela situação, porque ele não ia entender nada, ele ia achar que era uma loucura, e ele ia embora achando que Deus não estava ali naquele lugar operando. Então, uma das coisas que nós vemos aqui, irmãos, que a gente precisa entender: tudo aquilo que a gente faz na igreja, eu não posso pensar só em mim mesmo, no que agrada a mim, ou no que eu acho bom. Quando eu estou num culto público, eu não estou no meu quarto, na minha casa. Se você é uma pessoa que gosta de manifestações bem extravagantes, na sua casa você pode realmente ficar à vontade. Se você quiser, você planta bananeira, você dá mortal de cima da cama, você faz o que você quiser. Você se joga no chão, você grita, você se taca nas paredes, você faz o que você tiver vontade de fazer. Mas se você está no meio de muitas pessoas, é isso que Paulo está ensinando. Se você está num culto público, você não pode se preocupar só com o que lhe agrada, porque muitas outras pessoas estão ao seu redor, e muitas vezes incrédulos. Então eu tenho que analisar se o que eu estou fazendo está causando escândalo para as pessoas, principalmente para quem não conhece a Jesus. E escândalo significa o quê? Você colocar uma pedra de tropeço para alguém, você ser um motivo para alguém se afastar de Deus. Isso é um escândalo. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa postura quando nós estamos diante dos outros, principalmente quando nós estamos num culto a Deus. Nós temos que ter sabedoria, discernimento espiritual de como nos comportar. É óbvio aqui a exortação de Paulo a respeito da restrição que a pessoa tinha que ter consigo mesmo, de como saber se comportar no culto, para não causar escândalo para as pessoas. E interessante que nessa questão de escândalo, Paulo ensina uma coisa que é muito interessante, mas que muita gente não valoriza. Lá em Romanos 14, Paulo ensina que se o meu irmão se escandaliza porque eu como carne, nunca mais eu vou comer carne. Paulo ensina isso. Tem muita gente que pensa assim: eu não estou nem aí para o que os outros pensam, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou ser do jeito que eu quiser. Se o outro quiser se escandalizar, que eu não estou nem aí. Não era essa a postura que Paulo assumia. Ele ensina lá em Romanos 14 que os irmãos deviam ter respeito, consideração para com o irmão mais fraco, que não tem maturidade, e principalmente com incrédulos. Que se eu sei que algo escandaliza alguém, se eu sei que algo choca alguém, eu tenho que me refrear para que o nome de Cristo não seja de repente escandalizado diante dos outros. Isso é a primeira coisa que a gente aprende aqui nessa carta de Coríntios. E aí eu queria que você refletisse, baseado
nesse movimento atual que eu estou falando, eu queria que você refletisse no seguinte: se o incrédulo chegar numa igreja e ver as pessoas ali no reteté, você sabe como é que é, você já viu, deve ter visto os vídeos no YouTube, como é que é o movimento dentro da igreja. Que reação ele terá? Eu quero que você imagine isso. Você acha que acontecerá com ele o que Paulo diz que deveria acontecer a um incrédulo quando este entra numa reunião cristã? Veja o versículo 25, o que Paulo diz que tem que acontecer com o incrédulo quando ele chega no culto. Versículo 25. Leia o 24 também. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, olha o que Paulo está dizendo. Se está acontecendo algo que vem do Espírito, que está trazendo edificação, que está trazendo glória para o nome de Jesus, que as pessoas conseguem compreender aquilo ali, que traz uma mensagem, tem um propósito, então aquilo ali vai fazer o incrédulo se voltar para Deus. Aí você imagina, você entra num culto, aí vê um monte de gente rodando, um monte de gente caindo no chão, um monte de gente rindo sem parar, uns se batendo nos outros, um monte de gente gritando e pulando e não sei o que. Aí entra um incrédulo ali no meio do culto. Qual é a reação que você acha que ele vai ter? Eu quero que você reflita nisso. Como é que você acha que ele vai se sentir diante daquele ambiente? Pense com você mesmo, como você se sente quando você vê essas coisas. Imagine que você está naquele meio. Como um incrédulo se sentiria? Irmãos, a maioria das pessoas que você for conversar sobre isso, ele vai se sentir escandalizado, ele vai se sentir chocado, ele não compreende muitas daquelas coisas, para ele não faz sentido. Então a gente deveria refletir sobre a maneira como a gente manifesta o nosso culto público diante de Deus, irmãos.